Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PetCast. E hoje nós temos um tema bem legal para poder a gente falar aqui, que é sobre coelhos. Um tema super novo, diferente, que a gente nunca falou aqui. E eu tenho certeza que você que também gostaria de ter um coelho ou que já tem um coelho vai amar esse tema de hoje. E agora, sem mais delongas, deixa eu chamar a minha convidada, que é a Márcia. Ela é CEO, fundadora da Casinha dos Coelhos. É também especialista em comportamento de coelhos e bem-estar. Certo, Márcia? Obrigadão por ter aceitado o meu convite para poder vir falar sobre esse tema. Que mais pra frente eu vou falar porque também eu chamei você aqui. Eu que agradeço o convite. Falar deles é uma oportunidade assim, incrível, porque a gente consegue levar informações. Tem muitas pessoas que gostariam de ter, outras têm, mas não têm esse conhecimento. Então, é uma oportunidade incrível. Ah, que bacana. Bom, para começar, conta um pouquinho sobre você, conta a sua história, como que você começou a trabalhar com coelhos, conta um pouquinho como que tudo isso aconteceu na sua vida. Faz um tempinho já, né? Um longo chão por aí, mas tudo começou por uma necessidade. Assim como muitas pessoas hoje não têm esse conhecimento, eu também não tinha há 9 anos atrás. Então, eu tive meu primeiro coelho e de lá para cá eu fui me encantando com eles. Quando eu vi, eu tinha 75 coelhos dentro de casa. E daí, o que fazer com esses coelhos, né? Então, aí eu comecei a me especializar, procurei ajuda de um veterinário e a gente foi, né, arrumando eles dentro de casa, fomos fazendo os viveiros e dessa forma eu fui vendo uma real necessidade mesmo, porque eles tinham o básico ali que era uma ração, folhas, mas e o mais? Não tinha um brinquedo, não tinha uma casinha, não tinha nada. Então, a gente optou de uma necessidade por conta de uma situação que nós, queremos ou não, a gente se meteu, né? Porque coelho, ele procria rapidamente. E a gente tinha uma quantidade, então eu falei, agora eu vou me especializar de fato. Tava com vários, né? Vou fazer a venda desses animais, até porque eu não tinha o que fazer, eu não ia sair doando coelhos, assim, à torta direita. A gente começou a vender. Aí, foi nisso, eu me encantei com as raças. Que eu vi, falei, gente, são mais de 40 raças, quase ninguém fala, era peludo, era sem pelo, era pequeno, era grande, era gigante. E nisso, falei, vou me especializar na criação. Passei um período muito bacana, foi de um aprendizado incrível, onde eu conheci muito sobre manejo, sobre as necessidades reais, sobre o corpo, enfim, tudo que o coelhinho precisava mesmo. E depois disso eu falei, tá, e as pessoas pegam o coelhinho e que mais? Né? Eu falei, não, vamos começar a levar um pouquinho mais de conhecimento, vamos começar a levar produtos. E nisso foi formando, quando eu vi, a gente já estava com tudo que temos hoje, assim, foi muito rápido. Né? O período que eu fiquei criando foi um curto período, assim, mas foi o suficiente para que eu conseguisse ter bagagem hoje, para que eu conseguisse ensinar as pessoas que com erro é possível a gente fazer um acerto. Né, e conseguir falar mais, assim, com propriedade mesmo, né? Sobre, quando ganhou nenê, o que faz? Tá caindo pelo, o que acontece? Enfim, esses detalhezinhos, sabe? E aí, hoje, então, você tem um pet shop especializado em coelhos, certo? Sim, a gente tem a loja, né? Uhum. E o bacana é assim, ela é especializada em tudo, menos na venda de animais. Uhum. Né? A gente optou em deixar isso bem parado, porque a gente queria realmente levar esse conhecimento. Então, hoje a gente atende tudo sobre alimentação, sobre casinhas, parte estética, a gente tem um hotelzinho, então tudo que você possa imaginar, nós temos lá na nossa loja. Eu vi uma coisa assim que eu achei bem curiosa. Eu não sabia que existia, mas acompanhando eu vi que tem tosa. Essa já é a minha primeira dúvida. Como que funciona isso? A tosa num coelho, porque ele é bem peludo e eu sei que assim como cachorro, gato, o pelo ele tem uma importância para o coelho.
você diminui esse pelo? Como é que funciona isso? Então, a estética, ela vai depender da necessidade do coelho. Tem muitas pessoas que chegam lá na loja, eu quero diminuir o pelo por total, mas não pode. Assim como você comentou, ele faz a proteção ali da pele, ele vai ter o controle de aquecimento, então ele é necessário estar ali. A gente vai diminuir, mas conforme a necessidade. Por exemplo, aconteceu uma situação que o coelhinho chegou extremamente embolado. Não tem o que fazer, porque uma vez embolado, a gente não consegue desembolar. Ele vira como se fosse uma pedra, ele fica muito rígido. Então, nós temos que diminuir. Às vezes acontece nessa primeira tosa que fica bastante falhado. Mas a gente já diminui um tanto para que nasça ali um pelinho novo e que a tutora em si, ela vai fazendo a manutenção. Então, depende muito da necessidade. Mas a gente faz realmente dentro do que é o máximo ali, sabe? O que seria, na verdade, o mínimo. Para não deixar desconfortável, para ele não ficar sem aquecimento, sem um controle de temperatura. E aí, essa manutenção que o tutor tem que fazer seria igual em cachorro e gato, escovar mesmo, fazer escovação. E é necessário. A escovação, ela tem que ser pelo menos uma vez na semana. Por quê? O coelho, ele se lambe assim como o gato. É até muito parecido essa parte com eles, né? Então, ele fica ali se lambendo, ele faz essa limpeza. E esses pelos, eles vão pro intestino. E o que acontece? Vai causar embolos dentro da barriga. Em alguns casos, vai dar obstrução, então ele pode vir até óbito. Então, é bem necessário, principalmente os coelhos que são bem peludos. Nossa, no mínimo ali, uma vez na semana. O ideal seria ali pelo menos 3 vezes na semana. Porque assim, você consegue controlar bem, não vai embolar. E você consegue evitar futuros problemas no intestino. Nossa, mas o coelho, ele faz igual o gato. Às vezes, ele solta bola de pelo ou não? Não. É parecido, mas não é igual. O que acontece? Ele se lambe, só que ele não consegue, ele não vomita, ele não retira o que está lá dentro. Então, ele vai sair nas fezes. Para sair esse pelo, é necessário que ele coma fibra. Então, a fibra vai auxiliar. Mas o meu coelho não come feno, ele não tem uma alimentação fibrosa. Então, você pode ter um problema aí. Se você não faz escovação e você também não dá fibra, então é um coelhinho bem sugestivo, assim, a ter um problema intestinal, sabe? Mas ele não vomita, não. Ele não joga nada para fora. Nossa, aí tem que ter uma atenção maior. Porque existem algumas raças que eu tava olhando que eles têm o pelo assim gigante, que nem a sua, né? Já apresenta ela aí para nós também. Ela tem o pelinho mais curtinho, mas eu vi uns com pelo gigante, né? Essa é a Charlotte. A Charlotte vai fazer 1 ano que tá conosco. E pode ver ela é extremamente calminha. Isso é muito da parte afetiva mesmo, sabe? Qual é a minha troca com ela? Ela é um objeto dentro de casa ou ela faz parte da minha casa? Então, hoje ela faz parte da minha casa. Então, ela entende, ela me ouve, ela corresponde ao meu afeto, sabe? Vocês viram, ela estava me lambendo aqui. Então, é muito fofo ter eles, mas também tem esses cuidados, porque se for peludão, pode dar problema. E sabe o que acontece? A gente vê muito no hotel coelhos peludões, que o tutor, assim, não tem tanto conhecimento na escovação, às vezes escova bem superficial, e todo dia a gente a gente olha as fezes, isso é importante para a gente ver se o coelho tá ok, né? E a gente vê cordão, assim, de pelo. Às vezes grande, assim, sabe? Cheio de bolinha, que é as fezes dele, e cheio de pelo, assim. Aí já é um alerta. Aí eu já vou observando, vou intensificando o feno. Eles saem de lá 100%. Então, esse cuidado, ele tem que ser diário ali para ver se não tem nada de errado. Nossa. Você falou que ela te responde com comandos. E isso você treinou ela. E eu não imaginava que isso acontecia. Tipo, nossa, um coelho. Se você fazer um barulho, um comando em si, ele vai te corresponder. Eu achei, assim, sensacional. Eu nunca nem passou na minha cabeça que isso existia. Então, o coelho, ele é muito inteligente. Ainda se tem muito mito, né? É um bichinho sem graça. Nossa, mal sabem. Eles são incríveis. E a Xaxá, ela é Charlotte, né? E para os íntimos é a Xaxá. E daí, o que acontece? Desde quando ela entrou para nossa casa, a gente começou a ter alguns comandos com ela. Então, eu sempre... Tipo, beijinho. Aí ela vem, dá beijinho, ela lambe. Ou senão, vem nenê mamãe. Tipo, uma coisa meio, né?
Tipo, ai, meio criança, mas não, eles atendem. Então, esse final de semana mesmo, ela tava no gramado, ali na parte de trás de casa, e ela tava extremamente confortável, deitadona. E eu queria um pouquinho da atenção dela, porque eu ia dar maçã, que é uma coisa que, uma porção bem pequenininha é permitido. E no que eu falei, ela já levantou assim, ergueu as duas orelhinhas e ficou, e ela já veio na minha direção. Aí eu dei ali a maçã para ela já pegou da minha mão, já foi pro cantinho dela e ela ficou. Então, eles entendem, eles são bem inteligentes. Mas também não vai aprender a mesma coisa como se fosse um cão, né? O comando é um pouco diferente. Darwin, eu quero um coelho. Eu falei para Márcia, quando eu entrei em contato com ela para chamar ela até o episódio aqui, que quando eu era criança, meu sonho era ter um coelho. Eu não tinha o sonho de ter um gato, um cachorro. O meu primeiro bichinho que eu quis ter na vida era um coelho. E aí, lá na casa da minha tia, teve uns coelhos lá, mas, tipo, eles eram uns coelhos diferentes, assim, né? Eu acho que é de alguma raça específica, porque eles eram muito gigantão. É mais parecido mais com parecido. aquele ali branquinho. Era até branco, assim, do olhinho mais vermelhinho. Gente, esses bichos lá, não sei o que aconteceu, porque eles não entendiam, né? A gente até vai conversar sobre isso. E aí começou a procriar, mano. Era tanto coelho, e eu tinha que limpar o cocô dos coelhos. E assim, parece que não, mas era um monte de fezes e fazia um cheiro também e virava aquele fuso. Eles davam tudo também para aqueles coelhos, tudo que era resto, igual porco, né? Porco criado assim, arroz, fazendo feijão, tudo que... os coelhos comiam. E aí eles comiam muito também, e nossa, e aí eu sei que foi um problema aquilo. E o meu sonho, a minha vontade de ter coelho. Passou, nunca mais eu quis ter coelho na minha vida, assim, sabe? Mas, assim, ai, cara, é um bichinho que eu sou apaixonada, assim, Criou sabe? um trauma, né? Comigo teria acontecido da mesma forma, se eu não visse com uns olhos diferentes. Porque, assim, eu tinha um coelho, do nada eu tava com 5, porque daí eu me encantei com as possibilidades. Ah, tinha peludo, era maior, era branco, era... Aí eu fui pegando, e a gente também recebeu algumas doações. E quando a gente viu, a gente estava com aquela galera. Então, naquele momento, poderia ter servido como um trauma. Mas de uma situação, eu levei hoje como um negócio e a gente consegue levar informação. Conseguimos já mudar a vida de muitos coelhos aí. Mas nessa época aí, eu sou bem novinha, sabe? Já tem alguns anos, tipo... Eu chuto aí que já tem quase uns 20, 25 anos, essa história que eu tô te contando. Eu era adolescente ainda e tal. É muito tempo. E com certeza eles não teriam as informações que hoje a gente consegue passar, porque não tinha internet como é hoje, Sim. Não tinha gente falando como é hoje. Então hoje eu gosto muito porque a gente consegue falar com muita gente através de redes sociais, através de um canal no YouTube, através de um TikTok. Então, assim, por exemplo... O nosso podcast, ele está em todas as plataformas, entendeu? E cada um está passando uma informação para uma pessoa que gostaria de estar ali ouvindo, sabe? Ou vendo. Então, não existia nessa época, eu tenho certeza. Eles pegaram porque eles acharam bonitinho e, tipo, depois viram que... Eu não sei nem o que eles fizeram com o coelho, juro. Eu não sei o que eles fizeram com aqueles coelhos. Mas, às vezes, a gente prefere nem ficar pensando, né? É melhor deixa. Mas, assim, a gente não vai muito longe, né? Apesar de termos hoje todas essas informações, hoje a gente dá um Google, a gente tem uma informação no chat. Você coloca lá qual é a alimentação de coelho, ele vai te dar um diagnóstico ali bem certinho. Mas, ainda assim, falta boa vontade das pessoas. Acho que a palavra mágica que você passou aqui é exatamente isso, né? E eu penso que essa questão de adquirir um coelho, muitas vezes é a parte só da emoção. A pessoa ela não pensa antes. E dito isso, já fala pra gente o que você fala assim que é o básico, o principal. Antes de adotar ou até mesmo comprar um coelho, o que eu preciso saber? Falar assim, não, cara, eu tenho essa vontade, mas tem os prós e os contras. Quais seriam? Primeiramente, ver se a família toda está no contexto. Será que todo mundo está afim de ter um bichinho? Né? Primeiro, essa conversa é fundamental. Eu lembro que quando eu peguei meu primeiro coelho, a primeira coisa que eu fiz é conversar com meu esposo. A minha amiga era a Luana, minha cabeleireira, na época tinha um coelhinho e ela não queria mais ele. Falei, ela tá com um coelhinho aqui e tal, o que você acha? Aí, em conversa, não, acho legal, vamos pegar. Daí, nisso, eu fui atrás de informações na parte da alimentação, né? Trazer ali o bem-estar. E ele começou a ser o nosso bichinho de estimação. E depois é buscar realmente a parte do quais são as necessidades.
Tem vacina? Existe veterinário especializado? Qual é o custo desse veterinário? Porque não é um custo igual um cachorro, igual um gato. A gente está falando de um exótico e de um silvestre. Então, eu vou conseguir, se porventura acontecer um embolo no intestino, eu vou conseguir pagar, sei lá, R$1.000 numa cirurgia? Então, é realmente colocar na lista, assim, qual a necessidade de alimentação, qual é o custo, eu tenho um ambiente adequado, será que deixar preso é legal? Porque muitas pessoas pegam e deixam em gaiola. Então, fazer esse levantamento ali, para que depois poxa, é legal, daí agora eu posso ter um. E outro ponto que eu acho interessante é a questão de criadores, né? Que nem você falou para mim que você pegou ela de um criador muito específico, que ele até faz questão de ter a genética ali inserida na criação dos coelhinhos dele, né? Porque a gente vê que muitas vezes é exatamente isso que você falou. A pessoa tem um coelho, ou ela não quer mais, ela quer se desfazer, ou ela pega um casal e aí esse casal procria e sai doando aí. Eu vejo isso direto nos grupos de animais que eu participo, né? Então, acho que é ter essa questão de responsabilidade mesmo, tanto na onde buscar esses animais, porque eu acredito que por ser um animalzinho como qualquer outro que tem a questão genética, possam vir algumas doenças juntas, né? Então, tem que tomar todos esses cuidados, assim, é o meu pensamento, né? E não é um pensamento errado, muito pelo contrário, é certo. Hoje, todos os meus coelhos, não todos, mas eu vou te falar, 80% deles, hoje eu tenho 7, em vista do que eu já tive, então temos uma galera reduzida lá, mas todos realmente vieram de criadores responsáveis. Eles estão me entregando realmente um coelho sem nenhum problema de saúde, sem nenhum problema genético, porque pode acontecer. Pode ter problema genético de face, né? O dente que não para de crescer, pode crescer um pouco mais. Isso vai me gerar um custo. Para mim, hoje, lixar um dente é uma média de R$1.000, R$1.500, dependendo do veterinário. Então, é um custo alto. E todo mês eu bancar isso. Então, você buscar realmente um responsável pelo que está fazendo é muito importante. É fundamental também. Você falou do dente, aí me surgiu uma curiosidade. Eles, igual cachorro e gato, eles têm tártaro, tem esses problemas dentários, assim? Ele tem mais o problema de crescimento. O tártaro não, porque eles não vão comer muita coisa com gordura, né? É mais a parte de fibra. Então, se o feno ele já faz a limpeza, então é muito difícil. Mas pode acontecer. A gente já pegou casos de coelhinhos lá na parte de estética e o coelhinho chega lá para fazer uma tosa, eu já reviro ele na minha sala de tosa. Então, eu já vi dentezinhos assim com um pouquinho, sabe, de cárie, alguma coisinha que não estava legal. Mas eu não vou falar isso pro cliente, olha, aqui tá tal coisa. Eu sempre encaminho já para as veterinárias responsáveis que nos atendem. E daí, nisso, eles entram em contato, marcam lá uma consulta para poder fazer uma avaliação. O que é de fato no dentinho, sabe? Então, o maior problema é o crescimento mesmo. Nossa, eu não imaginava que às vezes poderia crescer no Paranás, né? Porque para mim é um tema assim novo, é bem desconhecido. Então tudo que você falar aqui eu vou ficar muito surpresa. A gente já pegou casos de dente que entrou no nariz. Nossa. De tão grande que tava. E o pior, assim, é que a pessoa, nossa, eu não sabia que podia lixar. Acontece, não é sempre, mas é diário, sabe? Então, ele cresce assim com uma facilidade grande. Se você já não pega um coelhinho de um bom criador, que só quer o foco dele é só venda, ele só vai criar, vai todo mês ganhar nenezinho ali, vai te repassar, puxa, é um risco. Nossa, é igual cachorro e gato, né? Às vezes acontece isso. Principalmente com cachorro, né? Gato mesmo, porque gato as pessoas não ligam que seja vira-latinha. Agora, cachorro, as pessoas elas gostam muito que sejam de raça. E aí fica comprando nas plataformas aí de vendas, né? Porque vende aí em todas que você pode imaginar. E muitas vezes vem com muitos problemas de saúde. Eu digo isso com propriedade porque eu resgatei animais por muitos anos, né? E lá a gente resgatava muitos animais de raça com alguns problemas sérios de pele e por aí em diante,
por conta de cruzamento de raças. Muitas vezes é pai e filho, é parentes ali, né? Então vira aquele bololô e o problema de saúde. Eu já gastei com o animal mais de 30 mil reais, assim, para tratamento. E no fim, só aumentou um pouco a expectativa de vida e depois acabou falecendo por decorrência a tantos tratamentos que você vai fazendo, né? Então, assim, é muito grave as coisas. E as pessoas, elas acham que não. E muitas vezes é só pegar e, tipo, e passar pro próximo. Tipo, eu vejo lá nos grupos, lá, os coelhinhos, assim, coisa mais lindinha. Ah, e alguém tá querendo e tal, tô doando, não sei o quê. Eu fico, gente, mas como que você vai doar, assim, um coelhinho, gente? Nossa, eu vejo isso, chega a coçar a mão, assim. Falei, ai, gente, eu não posso. Mas antes eu vivia comentando, mas por quê? Ah, porque tá fazendo cocô demais. Você não avaliou isso antes? Né? Então, são coisas que realmente você tem que fazer uma avaliação antes de você ter quase as necessidades, né? E é uma desova... essa é a palavra, é uma desova de animais. E eu fico revoltada com isso, porque vai gerando problemas, né? E até já que a gente está falando sobre isso, né? A Márcia, alguns anos atrás, ela, junto com algumas autoridades, vocês resgataram, né? Foi até a primeira vez que eu te vi, né? Eu nem sabia que existia alguém que tinha esse dom mesmo, né? Para estar com coelhos ali. E ali eram muitos coelhos, era um criadouro clandestino, né? E tem algumas fotos aqui, né? Mas você me mandou vídeo. Depois o Darwin, ele na edição a gente coloca aqui. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho sobre isso. E, cara, de ver assim, você fica, gente, fico horrorizada. Eu nem gosto de verdade de ficar vendo algumas coisas, porque me faz muito mal, sabe? Sim. E é muito sério. As pessoas, elas acham que qualquer lugar vai tratar o animalzinho bem, porque te entrega, às vezes, um animalzinho pequenininho, bonitinho, e acha que todos estão da mesma forma, e não é. Entendeu? Às vezes a mãezinha tá lá com os pelos todo embolado, passando fome, necessidade, num lugar apertado. Então, assim, fala um pouquinho pra gente como foi essa experiência pra você, que eu acho que, assim, você nunca mais vai esquecer. Não, e não é uma, né? Isso é meio que constante. O fato de a gente parar com a parte de criação foi por esse motivo. Porque eu via uma necessidade muito grande na parte de abandono de coelhos e pouco falado. Então, a gente começou a atender aquela demanda de pessoas que compravam em vários lugares. Tipo, vi ali numa loja, catei e levei para casa. Dava 2 meses, não queria mais. E para que essas pessoas não deixassem em qualquer local, a gente começou a colher. E daí foi 1, foi 2. Aí começou a chegar cliente com gaiolas dentro da loja. Tipo, eu não quero mais e eu vejo você como a melhor opção para deixar. O que eu vou fazer? Tipo assim, o que você faz? Vamos recolher. E daí, nisso, a gente vai primeiro cuidar, né? Para ver quais as necessidades, se tem algum problema de saúde, para depois a gente fazer a doação. Então, eu comecei a ver uma coisa muito grande. Quando a gente começou a divulgar, foi no momento que a gente achou mais importante. Primeiro, eu queria entender o que seria isso, para depois a gente começar a divulgar, começar a entrar na linha de frente com a parte do abandono. E esse ponto que você falou, que foi um que você viu que foi uma comoção, passou no Jornal Nacional, né? Não é só eu, tem mais umas meninas que estão junto, a Dayara, do projeto assim incrível, amo de paixão, a gente criou um vínculo muito grande sobre a causa. E foi algo assim chocante. Eu lembro que quando eles entraram na loja, eram muitas caixas, porque eram 20 coelhos em situações insalubre total. Você viu alguns vídeos, né? E quando eles chegaram, a minha reação foi só chorar. Mais um criador clandestino, dessa vez de coelhos. Olha a montanha de fezes onde vive essa mãe. A água está imunda. E os filhotes estão todos aqui dentro dessa gaveta, dessa caixa. Você que quer comprar um coelho para ter como pet em casa ou presentear alguém, é muito importante conhecer onde eles são criados. Os animais vivendo uma situação lamentável, em gaiolas minúsculas, no sol, na chuva. Hoje faz muito calor, eles estão muito ofegantes, muito debilitados. A água está podre, eles vivem trancados num ambiente minúsculo e todos os filhotes ali nesse mesmo ambiente. Filhotes que seriam... Chorar. Eu não sabia o que fazer, porque cada caixa que eu abri era uma história, uma pior que a outra.
E daí, nisso, eu falei, poxa, agora vamos chorei, limpei as lágrimas, agora vamos dar condição de vida para eles. A gente começou a limpeza e eles estavam sujos, eles eram podres, assim, porque eles viviam em fezes, né? E daí, nisso, a gente foi indo, limpando, foi organizando e foi procurando lar temporário, porque era uma galera, eu acolhi, se eu não me engano, ficaram 12 comigo, assim, porque tinha os nenezinhos, né? Porque tinha mamães também, tinha gestantes que ganharam daí em lar temporário. Então, foi assim, o que mais chocou mesmo. Eu fiquei impressionada como as pessoas conseguem fazer dinheiro, porque na cabeça dela é fazer um dinheiro numa situação dessa. E sabe o que é pior? É que, assim, umas pessoas ainda postam um filhotinho bonitinho. Nesse caso, não. Ele colocou numa plataforma de venda, os coelhos estavam no meio do cocô, com várias fotos, e ó, tem branco, tem preto, e ele estava vendendo dessa forma. E tinham pessoas comprando, vendo essas fotos. Nossa, o ser humano é difícil, né? Eu digo que tem gente para tudo quanto é tipo de situações, mas a gente está aí para poder passar informação, para poder conscientizar o quanto a gente conseguir, né? E uma coisa que você falou e eu fiquei curiosa, um coelhinho, tipo, ele pode ter quantos coelhinhos, assim, quantos podem nascer? Depende muito do tamanho. Hoje, na classificação, nós temos o porte de anão, temos o mini, temos o comum e o gigante. Então, vamos supor que seja um anão, que é mais ou menos o tamanho da Charlotte. Fica em torno ali de 1,3 kg no máximo. Vai nascer uma média de 4, 3, essa média. Mas se for um mini, que daí já entra um mini lion, um mini lup, aí vai ser assim, 7, 12. Nossa. Depende muito da estrutura. E um gigante, que a gente está falando de um coelho de 8 a 15 quilos. Nossa. Vai nascer uma galera, tipo 20, 24 coelhos. Então, assim, o que você faz? Tu peguei ali um casal, né? E procriou. São 24 coelhos nascendo. 26 daí com pai e mãe, né? Nossa, gente, é muito. É e aí muito. você pensa, você tem que achar tudo isso. Quando eu pensava nisso, tipo, a gente pegou um cachorro e, tipo, é um porte grande, a gente sabe que vai dar 12, 15. Eu tenho que achar tudo isso de família boa para esses animais. É o primeiro pensamento que tem que vir na sua cabeça, sabe? E já falando sobre isso, existe castração para coelhos? Existe. E eu gostaria que todo mundo fizesse, porque é vida. A Charlotte é uma que vai fazer agora em breve. Ela, né, a partir dos 6 meses que faz. Eu peguei ela, tinha 48 dias. Então, agora ela tá no tempo já para castração. Mas, assim, é vida. Castração, assim como o cachorro e o gato, né? Vai auxiliar em vários benefícios ali contra algumas doenças. No coelho, a mesma forma. E eles são muito mais vulneráveis, às vezes, do que até mesmo o cachorro. Porque o que acontece? Eles não demonstram. O cachorro, ele mostra quando ele tá com uma piometra, por exemplo. Você já vê, opa, tá com muita dor na região, né? Já tá muito desconfortável. O coelho não mostra. Então, a castração, ela vai auxiliar esse tipo de coisa, problema mamário. As coelhas, elas têm, e a gente vê muito isso lá na loja, muito mesmo. A tetinha, né, tá bem inchada. Muito leite ali dentro, porque ela tem gravidez psicológica. Ela também gera, ela vai fazer ninho, igual como se ela fosse ganhar. Então, isso, imagine todo mês ali enchendo, esvaziando, enchendo, vai criar um problema mamário. Problema uterino, às vezes a gente pega coelhinhas lá para fazer uma tosse higiênica, ela tá enorme assim. Conheço, inchada, eu conheço. Mas as pessoas olham, não, ela só tá gordinha. Mas ali a partir dos 2 anos, 3 anos, começa a aparecer alguns probleminhas. Não é de praxe, não é todas, mas a grande maioria acontece. Então, a castração, ela termina evitando esse tipo de situação e vai dar uma qualidade de vida muito maior, né? Então, um coelhinho que era para viver, vamos por 6 anos, chega aí 12, 13 anos. Nossa, dobra a expectativa de vida. E a média é isso, 6 anos de expectativa. Infelizmente, no Brasil, é mais ou menos uma média. A gente vê aí uma média de 8, para não ser... Antigamente era menos, mas a gente já está vendo um pouquinho mais. Hoje, assim, a gente atende o Brasil todo. E no Brasil todo, se eu conhecer 5 coelhos que passem de 10 anos, é muito. Nossa. A gente tem que são, assim, maravilhosos, o Alicinho Top Sunday.
E é muito legal porque a gente cria amizade. Então, as pessoas, os tutores, eles são meus amigos. Então, a gente faz evento, eles estão junto, né? A gente faz churrasco juntos, então a gente está envolvido. E o Alicinho e o Top Sunday Top Sunday, ele faleceu. E o Alicinho, ele tá vivo ainda, mas ele tá, se eu não me engano, vai fazer 13 anos esse ano. Nossa. Então, é o único que eu conheço, assim, que tem uma estimativa bem alta. Mas ele fez castração recente, sabe? Ele teve todo um cuidado ali para poder chegar nessa idade. E a castração, eu procuro um veterinário normal ou tem que ser um veterinário específico? Um específico, por quê? Não é a mesma anestesia de um cachorrinho do que um gato. Então, vai ter que ser uma anestesia preparada. Eles são muito sensíveis. Um especializado, ele vai dar a quantidade exata do que é anestesia. E em muitos casos, ele consegue retornar. Finalizei aqui a castração da Charlotte, eu consigo reverter. Então, já não vai baixar tanta temperatura, sabe? Ele vai conseguir voltar com mais facilidade. Então, sempre, toda a vida, faça com especializado. E o que a gente vê muito são pessoas assim, eu fiz a castração, mas morreu. Aí agora eu tenho trauma. Aí a gente vai mais a fundo, sabe? Trabalho de formiguinha. Tá, mas quem que fez? O cara que atende lá o meu gato. Entendi. É um veterinário totalmente, não desmerecendo, mas é um veterinário totalmente diferente. Ele está especializado sobre outras espécies. É um de silvestres exóticos, ele entende toda a estrutura, né? As necessidades reais. E aí, falando um pouquinho de doenças, né? Você falou um pouquinho das doenças que existem nas fêmeas. E nos machinhos, o que pode ali acontecer? Tem problema de testículo. Ele vai ter uma alteração hormonal também, porque o machinho, ele entra muito mais vezes no cio do que a fêmea. Então, a gente vê situações assim, o coelho tá montando em mim, mas ele tá com o hormônio tão aflorado que ele fica desesperado para poder tirar aquilo. Então, vai mudar o comportamento dele, ele vai ficar espirrando xixi, vai ter problema urinário. Então, já chegou machinhos lá na loja que quando a gente estava fazendo a higiênica, a gente viu na parte genitália, ele, tá estranho, tá inchado. E daí, como eu tenho conhecimento, a gente fez uma palpação e nisso saiu secreção. Então, um alerta aqui. E eu tenho, assim, nem um pouco de nojo. Então, eu cheiro, eu manuseio, sabe? Porque eu preciso entender para poder auxiliar esse tutor. E daí, nisso, a gente fazendo mais a tosa, eu fui levar para o tutor ver comigo, porque lá, tudo que acontece, a gente chama o tutor. E daí, ele falou, olha, não tá legal, tá saindo uma secreção. E no que eu mostrei, começou a sair muita secreção. Mas muita. Hoje eu tenho o chão da loja, para você ter uma ideia, o nível de secreção que tinha. Ele é manchado. Porque caiu aquele xixi e ele tava com nível de cistite muito grande. Porque ele já tava com uma infecção. Então, isso acontece também. Não é só a fêmea, isso é geral. Cada um vai mostrar de uma forma. Os machinhos não tanto quanto a fêmea. Mas acontece, quando acontece, corre. Porque em alguns casos pode subir toda aquela infecção, ir para os órgãos. Aí gerar aí um problema, é muito antibiótico, é muito tratamento. Em alguns casos, infelizmente, não dá para ser, né? Não dá para curar. Então, termina sofrendo. Nossa. E aí, eu fico pensando, então, isso também pode acontecer por baixa ingestão de líquido, né? De água, no caso, né? Ou não? Não necessariamente. Acontece muito por realmente ser a genética dele. A disposição. Exatamente. Pode acontecer. Assim como a gente já viu coelhas de 6 anos, ela não tinha nenhum problema mamário. Já fez ultrassom e não tinha absolutamente nada. Mas a gente já viu coelhas de 6 meses. Inclusive, eu estava na clínica nesse dia, porque a gente estava com uma situação de uma coelhinha hóspede, a gente levou ela. E daí, nisso, a coelha com 6 meses estava com piometra. É uma coisa que eu, em anos, não tinha visto. Então, é muito relativo mesmo. Vai de cada coelho. E quais são as outras doenças, assim, que você fala, cara, pode ter com mais frequência? São 2, assim, que eu vejo que são bem preocupantes. A parte de sarna. A gente vê muito, quando a gente olha, assim, na orelhinha, como eu trabalho com essa parte da estética, eu sempre dou uma olhada dentro. E às vezes a pessoa, não, mas é só sujeira. Coelho não tem sujeirinha ali. Se ele tá com a sujeirinha é porque tem alguma coisa. Tá sendo ativado uma sarna. Então, isso a gente vê muito. E a parte de protozoários.
isso daqui no ano passado foi assim, algo que a gente sofreu demais. Esse ano o projeto em si tá passando por uma barra. São, se eu não me engano, 37 coelhos que foram resgatados. E assim, todo mundo tinha protozoário. Então está em tratamento e é assim, a gente não tá falando de um tratamento, pagou lá R$10 num xarope, alguma coisa. Não, a gente tá falando de um manipulado, R$4.000. Nossa. Uma pomadinha. Então, assim, e são protozoários que a gente tem visto que eles estão muito mais fortes e resistentes do que tempos atrás. Por quê? Hoje se tem muito mais coelho do que anos atrás, né? Então, as pessoas não têm conhecimento, aí pega lá do aviário. Aí o cara que vendeu lá não fez exames, não viu se tinha protozoário, vendeu. Aí você tem uma Charlotte em casa. Pronto, já passou para Charlotte. Uhum. E vai um passando pro outro. Quando vê, o coelho morreu. Nossa, ele morreu do nada. Não, ele tinha alguma coisa. E tem alguns protozoários que eles chegam a comer toda a parte de músculo. Então, aconteceu um caso, ele vai correndo, ele tá comendo, tá se alimentando normal, mas ele tem uma morte súbita, porque ele vai comendo toda essa parte de músculo e o coração todo feito de músculo. Então, ele tem uma morte súbita. Então, é bem complicado. Cara, eu ia falar até um palavrão aqui agora, mas, gente, eu fico, assim, abismada, sério, com tanta informação que você tá passando aqui pra gente. E quem quer acompanhar o projeto, quem quer adotar, quem quer, às vezes, até mesmo fazer uma doação, como que faz? Entra em contato por onde? Entra em contato pelo nosso Instagram mesmo. Ali a gente tem, né, algumas postagens. A gente quer intensificar um pouquinho mais agora esse ano, até mesmo levando em mais encontros, em feiras também, né? Mas é só entrar em contato ali pelo Instagram da casinha, né? Casinha dos Coelhos. Daí a gente já vai direcionar. Primeiro é feita uma entrevista. Eu vou encaminhar para minha amiga de projeto. Tem mais a Julie, tem, né, as outras meninas ali que ajudam. Daí a gente vai fazer uma entrevista. Se tiver ok, se você tiver hábito, aí você vai levar. Mas se não tiver, não adianta bater pé, sabe? Às vezes você, nossa, mas eu já tive. Mas é assim, quando a gente pergunta o que você dava de alimentação, eu só comia cenoura. Uhum. Puxa, então, né? Ali a gente já vê que, a pessoa já não teve um cuidado, né? De ir atrás de informação. Então, existe todo um trabalho ali por trás. E aí, em algumas fotos, eu vejo que tem, né? A gente colocou aqui que você passou. Algumas pessoas que estão com seus coelhos e com um papel gigante. O que é esse papel? Eu falo que isso daí é como se fosse é um documento, né? Mas é uma certidão de vínculo. É um contrato de responsabilidade. A pessoa vai ter que assinar, ela vai colocar os dados, ela vai ter que passar os documentos dela, porque se porventura a gente entrar em contato e a gente não tiver um retorno bacana sobre o coelho que você, né, se colocou à disposição de cuidar e zelar por ele, aí a gente vai tomar as medidas cabíveis. A gente já teve casos de pessoas terem adotado e em uma semana ela não deu entrada no veterinário. Isso é praxe. Se a gente está em tratamento, ainda ok, a gente finaliza o tratamento e te entrega um coelho saudável, para que daqui para frente você cuide. Mas se a gente pega uma situação que foram aqueles tantos que a gente pegou de um criador clandestino, não teve um tempo, mas a gente tinha muito. Então, eles precisavam entrar porque estava com sarna. E a pessoa em uma semana não deu entrada, e a gente tem todos os veterinários que nos dão feedback, aí a gente só mandou mensagem, olha, nós estamos indo fazer retirada agora do coelho. Daí a pessoa, não sei o quê. Não, nós estamos indo. E foi retirado. Hoje, ele está numa casa com 2 maravilhosas. Ele é enorme, lindo, maravilhoso. Um gorducho, assim. É um coelho de 9 quilos. E no primeiro momento que elas pegaram, elas já levaram, fizeram o tratamento de sarna. Então, por conta desse terminho, a gente consegue ter como tomar as devidas providências. Legal, bacana. E falando assim de ambiente... Por exemplo, eu tô com vontade aí de adotar um coelhinho seu. O que eu preciso ter ali na minha casa? Qual que é o básico ali para ele conseguir ter uma qualidade de vida? Olha, alimentação é fundamental.
uma boa alimentação, uma boa ração, para que você consiga evitar os problemas, né, de mau funcionamento do intestino. Gaiolas, jamais. Porque eles são coelhinhos que eles precisam estar ativos. Então, assim, por mais, mas eu tenho um espaço, um viveiro, eu vou deixar ele preso por um momento. Mas é necessário que ele faça um momento de soltura. Porque ele precisa brincar, ele precisa correr. Vocês viram, né? A Charlotte estava andando por tudo. Eles têm essa curiosidade. Eles querem se sentir confortáveis em determinado cantinho, né, da casa. Então, ter um espaço ali adequado que dê para fazer soltura. Se não puder deixar solto 100%, né? A boa alimentação, conforme eu comentei, e de praxe, assim, já levar um veterinário, já fazer uma avaliação para ver se está tudo ok, se não tem um protozoário embutido, alguma coisa do gênero. E depois só dar muito amor, muita atenção, brinquedos. De praxe seria isso, assim, sabe? Para você ter de primeiro momento. Na verdade, é bem tranquilo. No dia a dia, você só precisa ter um espaço bacana, uma alimentação, água, os brinquedos e deixar ele passear. Por exemplo, se você tiver uma casa que tem grama, que nem você comentou, é o ideal para eles, né? Nossa. Eu fico imaginando ele lá no sol, assim, tipo... E eles amam. É engraçado, principalmente na parte da manhã. Porque o sol tá mais fresco, né? Eles vão lá no solzinho, aí eles se esticam todo e eles ficam ali. A Charlotte é um sarro, porque agora ela tá assim, né? Mas ela se estica de lado com as perninhas, ela parece uma lady. E ela fica naquela posição até o corpinho dela. Opa, o sol já não tá mais agradável. Então, eles têm essa necessidade. E é bacana, porque daí você não vai ter um bichinho preso, né? Tipo, não faz muito sentido também. E falando assim um pouquinho de alimentação, né? Você já comentou um pouco, né? Quais são as alimentações, que é bacana, você pode até estar complementando. E também quais são os erros. O que as pessoas... Até eu falei, né? Lá no início, que era tudo. Era igual quando você cria porco em casa. Tudo dava para eles, né? Quais são esses erros, assim, que você mais vê aí acontecer? Eu já vi erro, assim, que eu falei, não, só pode ser brincadeira. A pessoa estava num grupo... E ela fielmente falando que como se aquilo fosse muito certo. Ela ofertava carne pro coelho. Então, assim, eles não são carnívoros. Por que você vai ofertar carne? O coelho, ele vai comer porque ele não tem outra opção, né? Então, esse é um dos mais, assim, que me chamou muito a atenção. Mas o que mais eu vejo é a falta de conhecimento em relação à cenoura. Eu só dou cenoura porque coelho ama cenoura. Porque o Pernalonga, nossa, Pernalonga só come cenoura, né? Falei, então, Pernalonga é um desenho. A chance de ele desencadear uma diabetes é praticamente zero, né? Mas o coelho não. Porque o que acontece? A cenoura, tudo que tem muita fonte de açúcar, ou açucarose em si, vai para a corrente sanguínea deles e vai ativar uma diabetes. Então, coelho também pode ter isso. E a gente tem um clientinho lá que ele faz controle da diabetes. Nossa. E você fala, nossa, o coelho está extremamente saudável, mas todo mês ele tem que fazer um controle ali para ver se está oscilando muito. Então, a parte de cenoura, couve muito à vontade, a lavagem, o resto, alface, repolho, é o que a gente mais ouve as pessoas falando. E nada disso é a alimentação deles. Nada, alface contém muita água, então vai dar uma diarreia. Agora, o que eles precisam é fibra. Isso é fundamental. A fonte da alimentação do coelho é 80% sendo fibra. 5% ração e 15% ali de folhas. Vai ter algumas oscilações, né? Às vezes, dá um pouquinho mais folhas, mas a fibra é o fundamental. Então, um bom feno. Lá na loja, por exemplo, a gente viu uma necessidade absurda em produtos de boa qualidade. Então, por que não criar um feno saborizado? Hoje a gente tem uma linha de 18 sabores. Nossa, então, nem imaginava. Hoje você vê, tipo, um feno seco em algumas lojas, assim, tipo, com pó mesmo, sabe? Com cheiro de mofo. Resto. E a pessoa tá dando aquilo, porque ela não tem o conhecimento que existe uma loja especializada nisso. Então, hoje a gente tem feno de rosas, tem feno de jasmim, de capim-limão. Então, é uma base de alimentação de outro nível, é uma linha premium, assim, e que vai fazer toda a diferença na alimentação deles. Nossa, que interessante. Olha, eu vou falar pra você, um episódio vai ser pouco. A gente vai precisar de mais, viu? Mas, falando um pouquinho de uma
uma coisa que eu achei na internet. Vamos ver se é verdade. Que os coelhos, eles não são roedores. É verdade isso? É verdade. Nossa, eu jurava coelhos, que era. Eles não são roedores, eles são lagomorfos. Nossa, gente. E o que é? Então, a base da alimentação, embora seja parecida, é um pouco diferente, porque a estrutura dentária, a parte interna deles é diferente. Vou dar um exemplo, um hamster. Hoje um hamster, ele come sementes, ele vai comer uma coisinha ali, mas voltado para isso. Vai também, se você colocar um feno, ele também vai comer, ele vai farejar, vai brincar. Mas o rato em si, o hamster em si, a gente sabe que ele rói muito, né? Ele passa a comer aquilo muito tempo. E o coelho não. Se ele come semente, por exemplo, vou dar nozes, você tá dando gordura para ele, ele não tem como limpar isso e pode desencadear alguma coisa, uma diarreia, algum probleminha. Em alguns casos, pode desencadear uma diarreia bem grande e ele pode vir a óbito. Então, quando a gente fala assim, a alimentação é a alma do negócio, é porque realmente é. A alimentação dele é essa, do hamster é aquela, da chinchila é outra, do porquinho da Índia, entendeu? Tudo realmente dentro da alimentação ali você vê um cuidado, mas eles são lagomorfos. Nossa, que interessante. E falando um pouquinho de questão de socialização, eles vivem bem sozinhos ou eles precisam de ter uma companhia ali junto? Eles vivem sozinhos. Eu vou te falar que não é um problema de tê-los só um ali em casa. Por quê? Eles são extremamente territorialistas. Então, se porventura eu pego a Charlotte aqui e venho agora com um outro ali, as chances de eles se pegarem aqui nessa mesa na porrada é muito grande. Porque eles são territorialistas. Ela já tem eu como sendo dela, o espaço dela, ela não vai querer dividir. Mas acontece sim de você socializar com outros, mas desde que sejam castrados, desde que venham desde novinhos. Porque, por exemplo, se eu pego 2 fêmeas, são 2 fêmeas com o mesmo tudo, a mentalidade, o mesmo hormonal, e elas vão ter oscilações, elas vão brigar. O machinho e a fêmea é mais difícil. Só que daí a gente entra no ponto da procriação. Uhum. Então, por isso que é bem importante. Se você quer ter mais de um coelho, né? Se você tem aí um e quer ter um outro, case primeiro para depois você pensar em ter outro, sabe? Porque daí vai evitar esse tipo de coisa e eles vão socializar 100%. Legal. E falando um pouquinho, assim, da limpeza, né? Porque, assim como eles comem bastante, eles também fazem o totozinho bastante, que são as bolinhas, assim, e são durinhas, né? Mas como que funciona, assim? Quantas vezes você acha que é o ideal dia? Ou tem que ficar observando? Como é que funciona? Olha, se ele tem uma quantidade bem adequada de alimentação, a parte de fibra, é um cocôzinho durinho. Então, é um cocôzinho que não vai causar nenhum problema ali pro ambiente. Ele até aguenta alguns dias ali dentro de um banheirinho, porque eles usam banheiro também. Eles não vão só fazer pela casa. Se você acostuma eles com ambiente, né, adequado ali para o banheiro, eles vão fazer o uso. Mas dá para aguentar ali alguns dias, mas o que a gente mais indica? Se é possível, troque todo dia. Uhum. É melhor, porque você vai manter o ambiente 100% limpo e não tem a chance de ter algum protozoário, alguma coisinha ali, sabe? Tem 2 assuntos que eu quero falar aqui ainda que é muito importante, porque o nosso tempo ele já está acabando. A gente vai voltar aqui e falar mais ainda sobre coelhos, mas 2 assuntos que eu acho que é bem importante aqui, que é, por exemplo, se eu encontrar um coelho abandonado, o que eu devo fazer? Como resgatar com segurança, né? E também se existe uma lei sobre maus tratos e como denunciar os maus tratos quando eu ver alguma coisa de maus tratos. Como a gente aqui já falou um pouco sobre isso, é essa questão mesmo, né? De alimentação, de pelo, de gaiola, os sinais são claros. Então, assim, como fazer tudo isso acontecer? Lei em si tem do animal em si, né? Não tem uma específica para o coelho, que é algo que me chama um pouco mais atenção. Por quê? Porque quando é muito aberto, não que seja um erro, mas quando não se tem algumas classificações, você termina deixando alguns animais vulneráveis. E os coelhos são um deles. Então, hoje, a gente consegue alguns auxílios, mas não da forma que fosse um cachorro. Se hoje a gente vê um cachorrinho na rua, abandonado, nossa, a gente só liga num número, pronto, vem um monte de gente, é prefeitura, vem todos os órgãos possíveis.
Mas e o coelho? Quando a gente liga, isso já aconteceu comigo, tá? Eu já vi situações de maus tratos e já ligamos, fizemos várias denúncias e nada foi feito. E o que acontece? Eu não posso adentrar naquela casa. Então, hoje, o que a gente pede até mesmo, né? Muito importante essa tua pergunta, é que os órgãos competentes, os responsáveis, eles vejam que é necessário uma classificação sobre eles, né? Sobre um cuidado ali, que tenha um direcionamento para a denúncia. Hoje, o que a gente faz? A gente trabalha com as ferramentas que nós temos. A gente tem ali o delegado, né? Tem a Delegacia do Meio Ambiente que auxilia, eles pedem para que seja feita a denúncia lá. A gente sabe que é uma demanda grande, mas se você viu uma situação e você não sabe de fato como proceder, entre em contato com a gente. Né? Manda ali um direct, tem o nosso WhatsApp, olha, Márcia, aconteceu tal coisa, um vizinho tá batendo no coelho, que daí a gente já consegue, a gente já tem esse contato mais próximo e a gente consegue estar auxiliando. Mas no primeiro momento, assim, tenta ligar na Delegacia do Meio Ambiente para fazer uma denúncia mais formal ali, sabe? E eu não sei como é que funciona, mas, por exemplo, eu achei um coelho, eu já vi muita gente achando, né? Tipo, ele é um animalzinho tranquilo de se pegar sozinho, ou no geral não, ele pode ficar muito assustado, acuado, fica igual gato que quer arranhar a gente. O gato é uma coisa, né? Inclusive, no ano passado, finalzinho, a última semana, assim, de 2024, eu encontrei uma gatinha na rua, pele e osso. Eu falei, meu Deus, como que eu vou chegar nela? Eu morria de medo, porque eu não tenho gato, né? E, nossa, ela deixou eu pegar. Hoje é um amor lá de casa, Bela, coisa mais linda, maravilhosa. Mas, assim, o coelho não é igual, tá? Ele vai ficar mais acuado, ele vai tentar fugir, porque ele é presa. Então, ele vai tentar fugir. Em alguns casos, não, porque ele tá debilitado. Agora mesmo, essa semana, entrou em contato uma pessoa que achou em Itapuá um coelhinho. E a gente tá dando todo o suporte, tô orientando com a alimentação e tudo. E ela também, nossa, eu não sabia como lidar, como pegar. Eles foram lá, resgataram, jogaram um paninho em cima e pegaram o coelho. Então, o que a gente pede? Se você tem algum pano grande, tentar jogar em cima para que seja mais fácil, é melhor. Porque se você ficar correndo atrás do coelho, ele vai ter fuga. E ele vai ter, como ele tem essa sensibilidade no coração, ele pode vir até um infarto. Porque ele não está acostumado a correr tanto e um monte de gente correndo atrás dele, então pode gerar um problema. Mas se tiver alguma coisa de, sabe, aquelas, como eu posso, não sei o nome bem ao certo. É tipo uma rede, né? Isso, essas redes. Como é que era o nome? De Você pescaria. sabe, Darwin? É tipo uma rede gigante, assim. Eles têm um nome que eles falam, a gente não vai lembrar aqui agora. Mas, tipo assim, é tipo uma caçapa, né? Tipo isso. É bem gigantão, assim. Aí você consegue, coloca ali, mas assim, vai chegando mais devagar, mais sucinto. Porque eu tenho a impressão de que o coelho, ele sempre tá um pouquinho mais de medo do que o normal, assim. Eu sinto que ele é mais aquadinho. Ele sempre tá em alerta. Ele sempre tá em alerta. A Charlotte, você viu que eu tirei a mão ali, ela já, ela não tá aqui, ela já virou. Ela já tentou te achar. Porque ela tem eu como conforto dela, ela tá extremamente à vontade aqui, ó, tá deitada. Mas se eu saio do conforto dela, ela já vai ficar, ela já vai ativar todos os pontos ali, audição, olfato, ela já vai, opa, o que tá acontecendo? Alguém vai vir um gavião me pegar? E pasme, já aconteceu comigo, eu tava com vários coelhinhos no gramado, e minhas aves também, que eu tenho várias. A gente tava no quintal, eu brincando com eles, daqui a pouco veio um gavião, bateu a asa na minha orelha, e no que ele veio, ele pegou uma das aves e foi. O foco dele, ele foi para pegar um coelhinho. Só que daí ele não conseguiu, daí ele voltou e pegou um passarinho. E foi assim. Então, Nunca assim, mais se achou. Porque não. Virou estatística, coitadinho. Exatamente. Meu então, Deus. acontece. Oh, meu Deus, que judiação. Tem que tomar todos os cuidados possíveis. E antes da gente finalizar, conta uma história, ou um caso, alguma situação que te marcou muito, assim, que você fala assim, gente, essa ficou pra história. Eu acho que a que mais me marcou foi a melancia. Foi a resgatada no ano passado, inclusive até tem algumas fotinhos dela. É uma coelha que ela chegou com 4 nenezinhos. E eu me apeguei demais, porque ela era muito grandona, mas muito magrelona. Nós criamos todo um afeto ali, né?
E os nenezinhos estavam extremamente saudáveis. Do nada, eles começaram a ter problema. Foi onde a gente descobriu que eles tinham uma carga absurda de protozoários. Então, eles começaram o tratamento assim, mas a gente não conseguiu acudir todos os nenezinhos. 2 deles foram doados para a Julie, que é uma colaboradora, enfim, ela ajuda todo no projeto, uma querida. E lá um terminou falecendo. Só que o que me chamou a atenção é que ela já veio numa situação vulnerável, a gente tentou fazer de tudo. Ela já estava, né, com os nenezinhos super bem. E mesmo com todo o amor, todo o afeto, todo o cuidado, medicação, ainda eles não aguentaram. Hoje a melancia está extremamente bem. Hoje só tem um nenezinho dos 4. Então, só tem um, né, vivo. Mas me chamou a atenção porque eu vi, assim, tanta força nela. Ela me mostrava, ela vinha, ela me mostrava os nenezinhos, assim, tinha um negócio diferente, sabe? E daí, quando eu soltava no gramava, ela pulava, ela vinha, tipo, de gratidão. Hoje ela é a nossa cliente, ela se hospeda e recente agora ela ficou hospedada conosco. E é impressionante como ela conhece o tom da minha voz. Nunca. É muito legal. Ela esqueceu jamais. Não, e eu falando com ela, ai, gostosa, que eu dou uns nomezinhos assim, gostosa, maravilhosa. E daí, nisso, eu falando, ela com a orelhona assim. Aí, quando ela me via, ela, é você. Sabe? Então, o que eu vi muito sobre isso? Ela é uma das tantas, mas eu vi muita força. Tipo, eu quero viver. Hoje, quando a gente pegou, ela tinha 3 quilos e pouco. Hoje, ela tá beirando quase 9 quilos. Nossa. E é incrível, eu falo isso direto para a tutora dela, que é incrível ver a conexão de ambas. Porque a melancia tá na casa, assim, você vê os stories, ela é jogadona, tipo, a casa é minha. A casa inteira, você anda pelo apartamento, você vê um monte de brinquedo em todos os cantos, porque ela investiu tanto no bem-estar dessa coelha, que, olha, eu vejo assim, nossa, que dever cumprido. Me, sabe, dá um aquecimento, Sim, assim. É que assim, gente, quem nunca resgatou animal não sabe o que é resgatar um animal. Ele dá muito trabalho, dá muita despesas, dor de cabeça muitas vezes, é cansativo, é estressante. Assim, só quem resgatou um animalzinho sabe que não é fácil, assim, é o emocional que vai junto, é tudo. E o resultado de você ver o animalzinho, ele sendo bem tratado, bem cuidado, e que nem você falou, né? Ela é grata a você, porque ela te reconhece. E o animalzinho, ele tem disso. Eu tenho lá o meu cachorro, lá o Max, que ele me olha diferente do que eu tenho desde pequenininho. Eu vejo a diferença, assim, no carinho, no tratamento. É totalmente diferente, não tem como você comparar. E eu te entendo na prática, porque eu já passei muito por isso, sabe? Eu fico feliz de você ter conseguido cumprir, assim, como a melancia, mas também com outros coelhinhos que você resgata, que você já resgatou, e você vê o resultado final ali, sendo bem acolhido, bem tratado. Isso é muito gratificante. É isso que você falou, é o quentinho no coração, sabe? E, bom, você tá vendo, né? Eu fico bem emocionada, porque eu fiz um levantamento no ano passado, foram 140 coelhos. Com um projeto com as meninas e mais o que eu já tinha, que é o da loja, porque todo dia é uma mensagem do WhatsApp de pessoas que não querem mais os seus coelhos. E imagine, são 144, uma coisa assim, vidas. E você hoje vê eles voltando para a loja. Ontem mesmo foi que foi agora, recente foi doado. E ele foi lá para fazer um procedimento de estética, sabe? Cuidar dele. Cara, é tão gratificante que eu fico realmente emocionada, assim. Mas não tem como não se emocionar, assim. E eu fico feliz que você é essa pessoa. Fico feliz de você ter aceitado o meu convite. A gente vem conversando há alguns dias, né? A gente tá aí falando um tempão no WhatsApp. Quero ir lá conhecer, né? Pessoalmente, a sua loja. E eu fico feliz pelo seu trabalho, assim. Eu vejo que é por amor mesmo, assim. Eu imaginei, já muitas pessoas me perguntaram assim, Márcia, mas por que você largou sua profissão? Para mexer com coelho? Falei, puxa, acho que nem tudo é dinheiro, né? Existe algo muito maior. Você vê ela deitada na tua mão, te lambendo. Você pegar os coelhos que chegam na loja que nunca eu tive contato. E eles te lambendo, eles dormem no meu colo.
A gente não tem dinheiro que pague. Então, esse é o foco, sabe? Não é só o ganho de dinheiro em questão de produtos, mas eu conseguir acolher esses coelhinhos, de conseguir levar uma palavra para o tutor. E que ele, a partir daquele momento, ele entenda que a cenoura não é alimentação, que o bom feno é o ideal, que ele tem que ter um cuidado ali mais com a pelagem, sabe? Então, isso me deixa assim, puxa, por que eu não fiz antes? É por amor, e eu tenho esse amor muito forte. Eu amo estar com ele. Para de ficar falando, senão eu começo a chorar. Eu não sirvo, porque toda vez eu choro junto. Ou às vezes eu choro e faço também as pessoas chorarem. Eu fico muito feliz, assim, de verdade. E para quem, né, quer acompanhar, a Márcia, ela tem alguns cursos que ela tá postando ali, né, para tutor, para quem também quer trabalhar na área. Vai estar numa feira, muito em breve, falando um pouquinho também sobre o assunto. E é isso. Eu quero que você deixe uma mensagem final aqui, para quem está, né, nos ouvindo, nos assistindo, sobre toda essa nossa conversa, esse mundo que, com certeza, ele é seu. É até difícil, né, falar alguma coisa diante aqui, emoção realmente, poder falar deles e ter espaço que recebem e acolhem essa palavra é muito importante. Então, o que eu poderia te dizer hoje, assim? Entregue amor. Eles necessitam, porque eu vou te falar, você vai receber o melhor amor que você possa imaginar. Desde que você se abra, desde que você se acolha, desde que você seja verdadeiro. Porque o que eu tô fazendo aqui, chorando, né, emocionada, é porque eu recebo muito amor deles. E eu já recebi amores, assim, que eu fiquei, meu Deus, gratidão pura. A melancia é uma das histórias, mas a gente está em constante aí com várias histórias e cada um deles tem uma entrega absurda. Eles são bichinhos, assim, incríveis, eles são extremamente inteligentes. Então, assim, se você quer um amor verdadeiro e se você está apto a receber esse amor, né, aberto, vai, assim, vai sem medo, mas com conscientização e responsabilidade, tá? Esse é o foco principal. Não pegue um bichinho só para cá, porque eu vi a Márcia falando, ela fala, ela até chorou, ele emocionou. Não. Responsabilidade. Porque eu não quero te ver lá na loja mandando mensagem, então, não deu certo com meu filho, não deu certo. Não. Aqui é para você ter uma vida aí para 10, 12 anos. Que lindo. Amei a sua mensagem final. Amei fazer esse episódio com você. Quero gravar mais vezes. Tem muito assunto pra gente conversar aí. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, né? Ter vindo aqui. Fiquei muito feliz. Eu também. E estamos aí. Tema, assunto não falta, né? Não falamos um terço do que é o mundinho deles. Mas, assim, já deu, acho que, pra gente entender, conhecer um pouquinho mais. E eu já fiquei muito feliz com isso. E antes de finalizar, vou passar aqui os arrobas das nossas redes sociais. Então, Casinha dos Coelhos nas redes sociais. Se você precisa de alguma orientação, de algum produto, de algum serviço, se você queira adotar algum animalzinho, até mesmo você está querendo comprar e tem alguma dúvida, a Márcia, com certeza, ela vai ajudar vocês. E também sigam petcast.oficial e Love Pets Oficial nas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal, comenta, compartilha, manda para aquele seu amigo, aquela pessoa que você conhece que tem um coelhinho ou que tem esse sonho de ter um coelho, igual eu já tive, e eu tá renascendo aqui de novo em mim. Eu só preciso de espaço, porque na minha casa é pequena e eu já tenho 2 cachorros e uma gata lá em casa, então os espaços hoje já estão ocupados, mas com certeza um dia eu ainda terei. E a Márcia vai me passar mais ainda em orientações. E é isso, pessoal. Muito obrigada por esse episódio, por mais uma vez vocês estarem aqui conosco, porque afinal, esse Petcast, ele não é nosso, é de vocês.